Pai, te louvamos pelo teu carinho, Senhor. Neste momento pedimos que o Senhor venha estar dando direção, meu Pai, ao nosso pastor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a nossa vida, meu Pai, através do nosso pastor. Então, a vida do pastor nas tuas mãos, a vida da sua esposa, meu Pai, a vida da sua família, meu Pai, e tudo, meu Pai, que for falado nesta noite, que venha ser do Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de estar na tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É da boca das crianças que Deus suscita. E está muito fraco. Você não sabe o versículo, não? É da boca das crianças que Deus suscita. Amém. Então não se preocupe, irmão. Deus está no controle de tudo, né? Eu queria convidar os amados para abrir suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3. Eu quero ler apenas 2 versículos, 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, prestem bastante atenção nesses 2 versículos, porque daqui eu vou tirar a nossa mensagem desta noite. A nossa mensagem está baseada nesses versos e ela reza a respeito das 3 dimensões do tempo. As 3 dimensões do tempo. E tem algum desses tempos que eu vou demorar um pouquinho para falar. Outros eu vou falar bem rápido, né? Mas eu queria que nós prestássemos bem atenção nesses 2 versículos, porque ele tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Diz assim a palavra do amado: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, presente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, avanço para os que estão diante de mim, futuro, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Irmãos amados, nós, meros mortais, estamos sujeitos ao cronos de Deus. Ou seja, estamos sujeitos ao tempo de Deus. Esse tempo é o tempo que nós levamos aqui na Terra, né? E nessa dimensão de tempo que nós vivemos, nós temos aí, estamos sujeitos a ele, onde alguns especialistas dividem essa esfera de tempo, cronos que nós vivemos da seguinte forma: 50% da nossa existência no passado, 25% da nossa existência no presente e 25% da nossa existência no futuro. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito do primeiro processo do tempo, o passado, né? Paulo diz: deixando as coisas que para trás. Por que será que Paulo falou isso? Se nós analisarmos um pouquinho a trajetória de Paulo, irmãos, nós vamos ver que Paulo foi aquela pessoa que perseguia os cristãos, aquela pessoa que prendia e colocava na prisão, era aquela pessoa que aceitou a morte de Estevão, e as roupas dele foram colocadas aos pés do jovem chamado Paulo. Então Paulo, por ele ter sido perseguidor do Evangelho, muitas coisas ele trazia na sua mente, trazia no seu coração. Então ele diz: olha, eu quero me esquecer das coisas que para trás ficam. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós lembramos do passado, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que são presas psicologicamente, temos pessoas que são presas mentalmente com situações do passado que não foram resolvidas,
passado que trazem marcas no dia de hoje, que machucam o seu coração, que dói o seu coração. Porque as pessoas não podem voltar lá atrás para tentar consertar alguma coisa que ela feriu ou que lhe machucou. Quando nós pensamos em passado, duas coisas são importantes nós sempre trazermos à mente. As coisas do passado que nós temos que esquecer e coisas do passado que nunca devemos nos esquecer, que devemos sempre lembrar. Então, coisas do passado que nós temos que esquecer e coisas do passado que nós não podemos nos esquecer. Porque quando falamos em passado, há algumas coisas que nos ferem, não é? Algumas marcas que ficam. Algumas pessoas entram até aí em depressão, em ansiedade, estresse por coisas que estão lá atrás, que ficaram lá atrás e que não foram bem coordenadas e que não foram bem adaptadas, coisas lá do passado que não foram bem resolvidas e por isso hoje muitas vezes sofrem. E quando alguma coisa é tocada, mexe logo com o emocional, porque relembra as coisas do passado que não ficaram no passado. E Paulo nos dá um exemplo dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, ou seja, esquece. Mas quais são algumas coisas, irmão? Não vou enumerar todas, mas eu quero enumerar aqui algumas coisas que nós temos que esquecer, que ficaram no passado, para que nós não venhamos sofrer no presente. Primeira coisa que eu vejo que nós temos que esquecer, os nossos pecados. Ninguém pode atirar no nosso rosto o nosso pecado, está lá no passado. O único que poderia fazer isso era Deus. Mas Deus, na sua palavra, diz o seguinte, que nos seus pecados nunca mais me lembrarei. Nunca mais me lembrarei. Então, quando nós pensamos em nível de pecado para esquecer, de atitudes de pecado para esquecer, precisamos esquecer, no sentido que os nossos pecados foram lavados, remidos na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos purificou de todo o pecado, irmãos. Todo. Nós não temos pecado, nem multidão de pecado. Nós não temos pecados do passado. Cristo levou sobre a cruz do Calvário. Então, os pecados do passado nós temos que esquecer. Porque, torna a falar, ninguém pode atirar no nosso rosto algum pecado do passado. Porque o único que podia fazer isso, ele se esqueceu de todo o nosso pecado. Amém? Mas existe ainda uma outra coisa que nós temos e precisamos esquecer, além dos nossos pecados. Nós temos que esquecer as ofensas que os outros fizeram contra nós. Olha só, precisamos esquecer as ofensas que os outros fizeram contra nós. Vejam, não é pecados que você cometeu, são coisas que fizeram contra você. Está lá no passado. Coisas que talvez não foram resolvidas. Sabe por que não foram resolvidas e você sofre ainda hoje por isso? Por causa de uma palavrinha que você não liberou. Uma palavrinha que a Bíblia fala. Chama-se perdão. Quanta gente amargurada, quanta gente trazendo um bojo de coisas ruins, porque não conseguiu perdoar. Quando nós não perdoamos, irmãos, vejam bem, aquele que bate, ele esquece, mas aquele que apanha, ele lembra. Ele lembra. Então, aquele que apanha, que ele lembra, o que ele tem que fazer se está no passado? Esquecer. E como esquecer, pastor? Perdoando. Essa é a palavra, perdão. Quando nós olhamos, irmãos, para a oração dominical que Jesus Cristo
Porque da mesma forma que nós somos perdoados, o Senhor nos perdoa. Mas, pastor, eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Então, eu vou falar 3 coisinhas para você quando você não consegue perdoar. Primeiro, quando você não consegue perdoar, você ainda continua com as feridas abertas. Olha só. Você não perdoou, então as suas feridas continuam abertas. E qualquer coisinha que se toque daquele momento que você foi ofendido lá no passado, aquele momento lá no passado que te fez mal, hoje não era para acontecer, porque você perdoou. Mas se você ainda sente, é porque botaram o dedo na ferida, porque ainda está aberta. Não houve perdão. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Direto. Para que essas feridas nunca fiquem abertas. O que eu vejo muitas vezes, irmãos, feridas abertas, porque nós não perdoamos, porque a nossa mente é ativa, você sabe disso. A nossa mente é ativa. E se a única coisa que faz mudar essa nossa mente ativa é quando nós a substituímos por uma outra memória. Se você ficar com a tua memória gravada daquilo que fizeram com você, e você não trocar essa memória agravada por um perdão, e você continuar lembrando sempre com raiva, com ódio daquilo que te aconteceu, ou não quiser mais falar com a pessoa daquilo que te aconteceu, ou se a ferida está aberta ainda, eu vou falar para você uma coisa muito importante: você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sofrendo. E quando você continuar sofrendo, você nunca vai andar para frente, porque isso sempre vai remoer a sua vida, porque não foi resolvido, porque você não liberou perdão. Então, quando você libera perdão, a primeira coisa que acontece é isso aí: as feridas, elas ficam ainda abertas, e qualquer coisa te machuca. Pode ser até uma outra pessoa, ou uma palavra, às vezes, uma palavrinha, a tua ferida está aberta, mas se alguém chegar para você, brincando, como muitas vezes eu brinco, eu chamo até os meus embaixadores, aí cachorrão, vem cá, cabeção, não brinco assim com vocês? Mas naquela época, me humilharam, me chamando de cachorro, não aceito o pastor brincar assim comigo, e sai daquela outra igreja. Não liberou perdão daquilo que foi feito lá no passado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que quando nós não perdoamos, as feridas ficam abertas ainda. Uma outra coisa que eu vejo, irmãos, quando nós não perdoamos, não é apenas a ferida está aberta, é quando nós não perdoamos, nós permitimos que o diabo ele tome as nossas vidas. Tem alguns irmãos pentecostais que gostam de usar o termo legalidade. Você dá legalidade ao inimigo. Não é dar legalidade, não. É você dar brecha ao inimigo. Vou repetir. Quando você não perdoa, as feridas ficam abertas e você dá brecha para o inimigo. Querem ver uma historinha que eu contei hoje, depois que a Eliana terminou de pregar? Eu contei uma historinha. O inimigo abriu a porta e o cavalo fugiu. O diabo foi lá, abriu a porta e o cavalo fugiu. O cavalo fugiu, entrou dentro da fazenda, lá, destruiu tudo do fazendeiro. Na colheita do fazendeiro, estragou tudo. O fazendeiro foi, pegou a arma, pá, matou o cavalo. O dono do cavalo saiu correndo quando houve o tiro, aí foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele olhou o cavalo morto e descobriu que foi o fazendeiro que matou, ele pegou a arma, pá, matou o fazendeiro. Foi preso. Perante o tribunal, sabe quem falou para o juiz? Foi o diabo. Foi o diabo que fez se matar o fazendeiro. Aí o diabo veio para ele e falou assim: fui eu não, eu apenas abri a porta do cavalo. Irmãos, entendeu? Eu apenas abri a porta. O restante quem fez foi você. Quando nós perdoamos, nós estamos dando brecha
que Ele venha e trabalhe na nossa vida. Terceira coisa, irmãos, quando eu sei que eu não liberei perdão, eu não estou falando não te perdoo, agora você fazer a mesma coisa, isso não é perdão não, tá? Isso não é perdão não, isso é hipocrisia, isso aí é diferente. Porque tem irmãos, infelizmente, que são hipócritas. Tem irmãos que são hipócritas, vocês sabiam disso? Que tem irmãos que usam máscara, que tem irmãos que são fingidos. Tem. Mas a palavra de Deus nos diz, nós temos que ser a nossa palavra, você ensina ou não. Você ensina ou não. Quando nós não perdoamos, nós, na esfera sobrenatural, olha o que eu estou falando, quando nós não perdoamos, na esfera sobrenatural, você também é perdoado por Deus. Você acredita nisso? Você não é perdoado por Deus, também não é palavra. As coisas que para trás ficam, a gente fica lá atrás. Mas qual é outra coisa que eu tenho que esquecer, deixar no passado? As coisas ruins. As coisas ruins que te aconteceram. Veja que agora não é o teu pecado já ficou para trás. Agora não é mais aquilo que os outros fizeram contra você. Agora, o que você tem que deixar para trás são as coisas que de ruim aconteceram na tua vida. Isso você tem que deixar para trás. As coisas ruins. Tem gente que só lembra de coisa ruim. Tem gente, isso aconteceu, pá. Ontem, nós estamos fazendo ar livre aqui na frente da igreja. Aí, enquanto os irmãos estavam cantando, eu saí e sentei ali. Pensei até que os meninos estivessem hoje aí. Eu os convidei para vir. Sentei ali com eles. Comecei a bater um papo com eles. E eu falei, olha só, a droga que eu usava era álcool. Eu fui alcoólatra. Eu não sei como está a vida de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, que as coisas muitas vezes de ruim que acontecem na vida de vocês, é porque vocês mesmos procuram. É porque vocês mesmos procuram. Aí um começou a falar da família. Outro começou a falar de falta de liberdade. Outro começou a falar outra coisa. E aí eu englobei tudo ali dizendo, tudo isso que vocês estão falando, sabe o que é? Prisão do diabo. Sabe quem liberta vocês da prisão do diabo? Jesus Cristo. Por isso eu quero orar por vocês. Por que vocês querem que eu ore agora? Aí um falou pela minha liberdade, o outro pela minha família, o outro por mim mesmo. Falei, então vamos orar. Orei por eles, convidei para estarem hoje aqui. Se eles estivessem, eu não ia falar isso hoje. Mas não estão. As coisas ruins, muitas vezes, que aconteceu lá no passado, a gente relembra sempre. A gente sempre traz à tona. Vou falar agora para marido e mulher. Às vezes você e sua esposa, uma coisa difícil aconteceu lá no passado. Mas se aconteceu no passado, é para deixar onde? Lá atrás, no passado, no tempo, acabou. Mas não qualquer momento de dificuldade entre os dois, aquilo lá no passado, que era para ficar lá no passado, retorna. Você vai sofrer duas vezes. Duas vezes. Então, as coisas ruins vão ficar também lá no passado. Mas, pastor, só você vai falar dessas coisas do passado que a gente tem que deixar? E o que nós temos que lembrar? Agora, há coisas do passado que nós temos que lembrar, que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. O que é então, pastor, que nós temos que lembrar primeiramente? As bênçãos do Senhor na sua vida. Oh, glória! Não se esquecer primeiramente das bênçãos do Senhor na sua vida, meu irmão. Por que o salmista diz assim? Ele diz assim,
falou sobre a alma dele, né? Minha alma canta, minha alma adora, minha alma não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor, não se esqueça, minha alma, de tudo aquilo que Ele fez por você. Então, a primeira coisa, falar para você, o salmista está falando para a própria alma dele, não se esqueça de nenhum benefício que o Senhor fez na sua vida. Quantas bênçãos, irmãos, você já recebeu de Deus? Lá no passado. É para lembrar. É para lembrar. Quer ver uma outra coisa que você tem que lembrar, que não pode esquecer de jeito nenhum? Os momentos difíceis que você passou, as tribulações, que você foi no limite dela. Paulo também fala que a leve e momentânea tribulação que agora passamos, não é isso? Leve, olha só aí, leve e momentânea tribulação. Paulo passou leve e momentânea tribulação. Foram 196 chibatadas que ele tomou com flagelo, chicote de flagelo. Foi naufrágio que ele sofreu, foi apedrejamento que ele sofreu. Mera e momentânea tribulação. Para ele aquilo ali era normal. Mas ele nunca se esqueceu que naqueles momentos difíceis que ele passou, Deus lhe deu a quantidade certa de sabedoria e de poder para ele continuar levando a mensagem que Deus queria. Vamos ser sinceros, coisas que nós não temos que esquecer. Aquilo que Deus fez por nós, porque a tribulação que você passou, a tribulação que eu passei, que estão lá atrás, elas me deram força para vencer as tribulações que vêm hoje em dia sobre a minha vida. Então o passado vai me trazer a memória, né? As bênçãos que Deus me deu quando eu passei por grandes tribulações lá atrás. E agora, como eu fui vitorioso sobre elas, as que surgem hoje, eu já estou maduro o suficiente para aceitar o que Deus mandar sobre mim, porque eu sei que eu fui vencedor daquela vez, e vou ser vencedor agora também. É dessa forma. Coisas que você não pode esquecer, nunca deve esquecer, das pessoas que te fizeram bem naquilo. Como nós somos ingratos! Como nós somos egoístas, nós esquecemos das coisas que as pessoas fizeram para cada um de nós, da nossa vida lá atrás. Eu pedi um pastor de sapato emprestado, o pastor não me emprestou. Gente, tanta coisa boa para lembrar da onda de um sapato que não foi emprestado. A gente esquece, às vezes um prato de comida que você dá, a pessoa esquece. Um prato de comida que a pessoa te deu. Às vezes, o empréstimo de um dinheiro, ou um dinheiro, sei lá, uma doação, seja lá o que for, que a pessoa te deu, você esquece. Nós esquecemos com muita facilidade. Irmãos queridos, amados do meu coração, nunca esqueçam os favores que as pessoas fizeram para você. Eu não esqueço da minha esposa. Quando eu sofri um acidente, dela ter perdido, ficado magrinha para cuidar de mim. Só ela para cuidar de mim. Eu não esqueço dela dormir no chão do hospital. No chão, sem um colchonete. No chão. Eu não esqueço. Não esqueço quando ela tocava a minha fralda, quando ela me limpava, quando me dava banho na cama. Eu não esqueço. Não esqueço. Não esqueço do irmão Gerildo, que quando eu não tinha casa, eu precisava me mudar de onde eu estava, numa casa emprestada. Eu orei a Deus. Deus tocou no coração do irmão Gerildo. Gerildo foi lá na minha casa, sem eu conhecer, sem ele me conhecer. Ele falou: pastor, vem trazer aqui uma ajuda para o senhor. Não é muito não, pastor, mas Deus me abençoou, eu quero abençoar o irmão. Eu falei: qual é o seu nome? Ele falou: Gerildo. Eu sou dono do Shalom Tênis, lá no Rio das Ostras. Eu falei: pô, meu irmão, obrigado. Com aquilo que ele me deu, aquele cheque, irmãos,
eu coloquei a laje da minha casa, eu comprei 2 caminhões de areia, um caminhão de pedra, comprei vergalhões, comprei aquela malha para botar em cima da laje, comprei, eu acho que foram 70 sacos de cimento, se não me engano, e ainda consegui, minha esposa ainda comprou um vaso e um chuveiro. Eu vou esquecer esse cara? Nunca! Eu vou esquecer esse cara? Nunca! Nem quando eu convidei para estar lá no samba, ele não foi. Eu falei, eu quero o trio irmão lá no samba para cantar. Aí eu fiz aquela propaganda, eles não foram. Não foram? Por que eu não lembro ele? Não, quero nem mais saber deles, porque eles não foram quando eu fiz. Não. Tem que lembrar, porque as pessoas fizeram de bom para você, meu irmão. Porque as pessoas te ajudaram. E você muitas vezes fecha os olhos para isso. Sabe uma palavrinha que me afeta muito, que me machuca? Eu acho que deve machucar o coração de vocês também, não é possível. Uma palavrinha chamada ingratidão. Vocês já ouviram essa palavra? Vocês já viveram a ingratidão na vida de vocês? Você faz tudo pela pessoa, tudo que você pode, mas chega um momento que você não pode. A pessoa já te crucifica, a pessoa já esquece de você, a pessoa te abandona. Que ingratidão, que dor, que dor! Porque as pessoas não lembram do que foi feito de bom. E olha o que eu estou falando, e Paulo estava falando para crente, tá? Estou falando e Paulo estava falando para crente. Mas o que eu não posso também esquecer? Eu ainda estou no passado, não se preocupe com a hora não, a hora ficar no passado. O que eu também não posso esquecer, irmãos? Uma coisa muito importante são as promessas de Deus. Coisa que nós não podemos esquecer, as promessas de Deus. O que Deus tem nos prometido? Eu vou aqui falar apenas algumas rapidamente, né? Deus tem nos prometido o seguinte, irmãos. Primeiro, a salvação. Ele tem nos prometido a salvação. A salvação acompanha aqueles que temem ao Senhor e o servem. É algo melhor que a salvação, a maior dádiva que nós temos de Deus. Não podemos nos esquecer das promessas dele. Querem ver outra promessa? Eis que eu estou convosco até a presença dele, ó, salvação e presença, basta. Não temos que esquecer as promessas de Deus. Mas deixe-me passar para o outro ponto agora. Não vou ficar só no passado, né? Então, no passado nós temos coisas que temos que esquecer e outras que nunca devemos esquecer ou podemos esquecer. Nunca. Mas, no presente, uma coisa faço. Uma coisa faço. Né? O presente. E falando em presente, eu quero até pedir desculpa. Eu fui até ontem, eu falei sobre o desenho Rei Leão, que aquele macaquinho falou uma frase, mas não foi no Rei Leão, me perdoa, foi no Kung Fu Panda. Né? O desenho do Kung Fu Panda. Depois eu fiquei pensando, eu falei errado. Foi no desenho do Kung Fu Panda, aquela tartaruga. Né? Aquela tartaruga sábia. Chegou para o Kung Fu Panda, né? E falou assim: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. Por isso o nome é presente. Por isso o nome é presente. E no presente, o que Paulo dizia? Paulo, uma coisa eu faço. Ou seja, ele fazia. Paulo sempre estava em movimento. Sempre em movimento. Paulo nunca ficou parado. Sempre foi em movimento. E quando ele começou a falar disto, ele estava lembrando de um atleta corredor. De alguém que corre no estádio. Ele estava lembrando disso.
na nossa vida quando nós caminhamos no primeiro sentido, ou os primeiros metros. Vocês já viram na corrida de São Silvestre, que passa na nossa televisão? Tem aquele pelotão da elite que fica na frente, e atrás vem aquele pelotão, pastor Preste, pastor Fernando, Bruno. Ele vai lá atrás, alguém com os maneiras, às vezes de carro não pode, né? Mas está lá no pelotão de trás, com aquelas fantasias, aquilo tudo. Aí vai andar a largada. Aí os camaradas do pelotão de elite estão lá. E os camaradas que vêm atrás, correndo demais. Aí passa pelo pelotão da elite, daquele cara que foi campeão no ano passado, ficou para trás, e vai embora. Não anda, não vai nem 500 metros, daqui a pouco para. Aí vai o pelotão, cara, correndo. E consegue cumprir os 42 quilômetros da maratona. Né? Por quê? Porque ele sabia as suas limitações, ele sabia o que tinha que fazer, ele conhecia o seu corpo, poderia ser. Olha só o que eu estou falando. Primeira coisa no presente, você tem que se conhecer. Você tem que saber se você é capaz ou não é capaz. Você tem que conhecer você no presente. Segundo, você tem que ter disposição, porque a corrida não para. Você já viu alguém interromper uma corrida nas Olimpíadas? Não. Só aquele camarada lá que interrompeu uma vez, né? Uma maratona aí, um brasileiro de ganhar. Ele entrou lá, mas não pode. Não pode. Porque ninguém pode impedir você de correr, meu irmão. Na carreira cristã, hoje, ninguém pode impedir você de correr. Ninguém. Porque quem está correndo ao teu lado chama-se Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Hoje é avançar. Uma coisa fácil é o quê? Estou a caminho. Conheço minhas limitações, conheço meu corpo, conheço minha vida. E outra coisa que eu tenho que conhecer também, o alvo que tenho que atingir. Nós temos algumas coisas importantes aqui no nosso cérebro. No nosso cérebro. Nosso cérebro, nós temos o ver e a visão. Nós temos o ver e a visão. O ver está em você olhar, perceber. A visão está na imaginação de formarmos imagens concretas que nos dê condições para avançar. Isso se chama imaginação. Então nós temos o ver e temos a visão, que é a imaginação. Mas como é que eu vou mostrar a vocês a Bíblia? Tá, lembrei. Olha só, vocês estão lembrados que Deus chegou para Abraão, tem até uma música que fala assim: sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Não tem uma música que é assim? Sai da tua tenda, ó filho meu. Ou seja, enquanto Abraão estava dentro da tenda, ele tinha visão, ele via, tá? Mas quando ele saiu da tenda, daquele lugar que estava impedindo a visão dele, o que foi que ele fez? Deus deu para ele dizer: olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, assim vai ser sua descendência. Imaginação. Imaginação. Então, o atleta, quando está correndo, ele está olhando o que lá na frente? O que? A linha final. A linha final. Ou seja, ele tem um objetivo. Qual é o teu objetivo? O que você está vendo? Qual é o teu objetivo? Você está vendo o quê? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O passado, algumas coisas nós temos que esquecer, porque ela nos impede no presente de correr. O passado, irmãos queridos, nunca pode impedir o nosso presente. Nunca. Está no passado, está lá atrás, acabou. O presente, o aqui e agora, a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, temos que correr. É assim que a gente vai caminhar. Então Paulo conhecia as suas limitações. Porque olha o que nos diz o texto. Coloca de novo para mim aí. Para os irmãos terem uma ideia. Logo o verso 13. Olha só. Irmãos, quanto a mim, olha o que Paulo diz. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado.
Ou seja, eu sei as minhas limitações, eu sei que não vou conseguir chegar lá, mas uma coisa faço. O que é que ele faz? O que é que você faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a questão da minha vida. Futuro é o que você vê, não é o que você vê, perdão, é a tua visão, é o que você imagina que você quer para você, é o que você imagina que irá acontecer. Quando nós pensamos em futuro, irmãos, eu sei que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, né? Não deixe o Senhor como coisa alguma. Só que o planejar é do homem, o efetuar é Deus. Então nós planejamos. Se der certo e está na vontade de Deus, amém. Se der errado, nós ainda podemos retornar, nos consertar. Lembra que a Eliana falou hoje, pela manhã? Ela demorou mais de 3 anos para ir. 3 anos foi apenas um momento entre ela chegar lá e bater na morte. Mas o que ela ficou em casa, pensando naquela morte do marido, o marido estava falando, ela estava pensando o quê? Eu fiquei pensando nisso aí. O que é aquela mulher, tal de Safira, estava pensando lá, né? Aquele tempo todo. E o marido dela já morto, porque mentiu para o Espírito Santo de Deus. Às vezes essas coisas, irmãos, são assim. Como a Fabiana falou hoje pela manhã. É um crente, carente da misericórdia de Deus. Ainda não haviam se convertido. Crentes sem conversão são carentes de salvação. Mas Paulo, ele diz assim: esqueça das coisas que para trás ficam, sigo em frente, olhando para o alvo. Paulo tinha um alvo definido. Qual era o alvo dele? Eu acho que é o mesmo meu e o seu, né? É o mesmo alvo. Olha o verso da força. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele estava querendo dizer aí? Eu tenho um alvo lá, eu tenho uma coroa a alcançar, e eu vou chegar lá no final. Eu vou. Mesmo tendo as minhas limitações. Vocês já viram alguém andar assim, depois de muito tempo parado fora? Mas consegui chegar até o final. Correu tanto, que a última pessoa a chegar está cheio de cãibra, está cheio de cãibra, mas está lá. Por quê? Ela tem um alvo. Eu vou chegar até o final, eu estou no coração dela. São 42 quilômetros, eu vou chegar até o final. E chegou até o final. Quando chega, passou aquela linha, vai cair no chão, e o pessoal pega. Vitoriosa. Foi a última, mas foi vitoriosa, porque conseguiu chegar ao final. Irmão, nós somos vitoriosos, porque nós vamos conseguir chegar ao final. Nós vamos estar no céu com o Senhor. O passado ficou para trás. Lá no passado, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me libertar e libertar você também. No presente, é o que eu faço, aceitá-lo como Salvador. E o futuro é eu estar na glória com Ele. Você está aqui nesta noite, ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que esta noite seja uma noite que você diga realmente: eu quero correr esta carreira. Mesmo que eu chegue em último, cheio de cãibra, mas eu quero chegar no céu. Eu quero receber o bem-vindo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor sempre nos acompanhe. E que possamos ter sempre em mente: vivemos um tempo em que precisamos trabalhar para o Senhor. Vivemos um tempo em coisas que nós precisamos esquecer, outras que nunca devemos esquecer. Estamos vivendo um tempo em que eu tenho que olhar para mim, ver quem eu sou, para onde eu quero ir, estamos vivendo um tempo na certeza de qual o objetivo que eu quero atingir. Que Deus cuide de nós, que a graça do Senhor se possa estar nos envolvendo, né? E para finalizar, eu quero dizer a vocês, mais uma vez, não se preocupe com as vossas crianças, tá? Vocês tinham que ver a alegria das crianças. Aí a Stephanie segurou a filha,
nossa mente, ela troca, né? Nossa mente, ela troca as nossas perspectivas, tá? Filha do Rogério. Vou falar com filha de Rogério. É Jennifer? Não vai ter. Filha de Rogério. Aí a Stephanie vai segura e a Jennifer vai segura também a menina. Aí eu falei, deixa a menina. Aí ela virou e falou assim, deixa eu mas deixa. Aí deixou, aí elas iam rodar, eu chamei a Estelinha e falei, ó, sem rodar. Rodar não. Parou ou não parou de rodar? Criança. Eu nunca vou querer transformar uma criança numa rebelde. Nunca vou querer transformar uma criança. Deixa eu não ouvir mais sério ali. O irmão já viu. Tá? Eu nunca vou querer que uma criança se comporte igual a ela. Porque criança tem que ser criança. Não deixe a criança, seu filho em casa. Não deixe, traga para a igreja. Traga. Aqui é o melhor lugar. Lembre-se, é o presente. Uma coisa fácil, o quê? Levar meu filho para a igreja. Eu penso. Uma coisa eu esqueço, o quê? A bagunça que ele já fizer. Tá bom. É criança. O que eu falei ontem no nosso amigo. Vocês podem, hoje em dia, vou ser sincero, o irmão que está do seu lado aí, o irmão que está do seu lado, que está atrás de você, que está na frente, não importa. Se não tiver mais aqui, você vai sentir falta dele? Sim. Vai ou não? Vai sentir muita falta? Vai? Então, por que você é de falar mal dele? Por que às vezes você não ora por ele? Vai ver, não dando mais importância aquele que morreu do que aquele que está vivo. Eu já falei para os irmãos, se não preocupar não, tá? Eu fui no velório, cheguei lá, não tinha ninguém, só eu. E o caixão. Uma casa. Não tinha ninguém, só o caixão. Depois chegou uma pessoa. A pessoa perguntou se é parente, eu falei, não, você vai, a gente está show. Está tudo distante. Essa pessoa não valia nada. Por isso não tem ninguém. Isso é triste. Porque quando a pessoa morre, pode ser o que for, igual aquela brincadeira não, uma piada que diz aí, né? Que o pastor estava falando da pessoa que estava morta, falando assim, esse homem foi um bom marido. Esse homem foi um marido respeitador, foi um bom crente. Esse marido aqui amava os seus filhos. Aí a esposa virou para o filho, a viúva virou para o filho e falou assim, filho, vai lá no caixão e vê se ele está falando do seu pai dele. Porque não é nada daquilo. Mas quando as pessoas morrem, por que não falar bem dela agora? Você vai sentir falta dela depois. Eu já falei hoje para vocês, por favor, me amem. Sempre falta de mim. Digo para a minha esposa que ama, sempre falta dela. Digo para o irmão do seu lado que o outro sempre falta dele. As coisas já ficaram lá atrás do passado. Agora é presente. Agora é você que está aqui. É você que está aqui. É você que tem que fazer. No futuro, a Deus pertence a este momento. Que Deus abençoe, o pastor falou de nós. Vamos lá de pé, vamos orar, tá certo. Ó, mensagem está toda aqui, irmãos, ó. Cheio de versículo bíblico, mas eu não guardo o número, não citei nenhum. Mas se vocês quiserem, depois, para cada item, eu tenho todos os versículos bíblicos aí, tá? Os versículos que eu falei, estão todos no papel. Eu não guardo o número. O Cristiano vai guardar o livro do meu celular. Vamos orar. A Deus toda a honra, toda a glória. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite, irmão. Que você possa deixar muitas coisas do passado, viver presente bem, deixar a sua imaginação crescer na palavra de Deus. Tenha visão com a sua vida. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado por ter aqui, por teres abençoado, por ter cuidado de nós. Te rogo, Deus, por cada servo teu, que a tua graça nos acompanhe,
Dá-nos uma semana abençoada e abençoadora. Leve-nos em paz para nós, debaixo da tua proteção. É o que eu te rogo no nome sacro e santo de Cristo Jesus. E que juntos possamos dizer amém. Glória. Podem sentar, irmãos. O coração se resolve, encerrado. Que Deus continue a abençoar. Só peço aos irmãos que, por favor, não saiam agora. Por favor, com a mão para andar, ficar lá no quarto para abraçar os irmãos.